Boa noite, pessoal. Então, nessa aula 4, nós vamos falar propriamente dito sobre a questão de manejo de pastagens, né? O que seria, o que a gente considera como manejo de pastagem, quais os aspectos relativos ao manejo de pastagem. E vamos falar também sobre os sistemas de manejo, né? Os sistemas de pastejo, tá? Explicar a concepção de cada sistema, né? E suas variações e evoluções ao longo do tempo aí, certo? Então, provavelmente nessa aula 4 nós também vamos dividi-la aí em 2 ou até 3 vídeos aí, dependendo da necessidade, para que não fique cansativo e para que a gente consiga explicar as coisas de uma forma bem didática, bem fácil de compreender, tá ok? Então vamos lá. Até agora nós já vimos então terminologias, características de plantas, escolha do local, preparo do solo, qualidade de semente de forma bastante resumida, né? Já disse em outra videoaula que a gente vai ter uma aula só de sementes, a questão da adubação e a escolha da planta forrageira, né? Os aspectos que facilitam aí, que nos indicam para escolher a planta forrageira. E agora a gente vai ver então os aspectos relativos ao manejo do pasto, né? O manejo da pastagem, os sistemas de pastejo. Então a questão sempre que nos perguntam, né? O que é melhor, contínuo ou rotacionado, né? A gente sabe que também tem as suas variações, né? As suas melhorias, as suas adaptações, né? Que vieram aqui a partir do contínuo e do rotacionado, né? Então o que é melhor fazer? Qual o melhor sistema, né? Obviamente, pessoal, que essa pergunta ela não tem uma resposta, não existe uma receita de bolo, né? O melhor sistema, eu costumo falar que é aquele que você tem mais familiaridade, aquele que você domina mais e consegue trabalhar de forma mais fácil e que vai te possibilitar o melhor resultado financeiro. Então, não tem esse negócio de falar que o rotacionado é melhor, o contínuo é melhor, né? Vai depender de cada propriedade, de cada região, de cada produtor aí, de todos os fatores dentro da propriedade rural, tá? Então nós vamos falar um pouquinho disso aí para levar esse conhecimento para vocês, tá? Trocar essa informação com vocês. Bom, pessoal, não sei se vocês lembram lá da aula 1, né? Quando a gente fez o questionamento para vocês, o que veio na cabeça de vocês quando vocês ouvem ou leem ou veem a expressão manejo do pasto, né? E lá nós respondemos, né, que manejo do pasto nada mais é do que o manejo de forma simultânea, tanto do animal quanto da planta, em busca de um objetivo comum. E qual seria esse objetivo comum? O objetivo comum é a máxima produção por unidade diária, né? A máxima produção por hectare, tanto de pasto como de animal. No entanto, a gente já viu pelo gráfico lá do professor Motti, a gente vai discutir isso daqui a pouquinho de novo, que não é tão fácil assim conseguir essa máxima produção por unidade diária, né? A gente tem que sempre também buscar um equilíbrio entre a quantidade de forragem produzida e a demanda animal, né? Então, a gente já pode dizer que manejo do pasto, ele para a gente é uma missão antagônica. Por que é uma missão antagônica? Porque para o animal produzir, para o animal poder expressar sua característica, a sua carga genética, ele precisa desfolhar o pasto, ele precisa comer aquela pastagem, né? Se alimentar daquele pasto, especialmente ou principalmente, prioritariamente de folhas, né, para produzir. E o pasto, por sua vez, né, ele até pode perder folhas, mas ele não pode ser desfolhado de forma intensa para que ele consiga expressar sua máxima produção. Então, só por essas definições, a gente já vê que o manejo do pasto é uma missão antagônica, né? Então, a gente precisa fazer, como está escrito aqui e como a gente está demonstrando nessa figura, uma desfolha de forma adequada, de maneira que eu consiga tanto atender a demanda animal, quanto manter a perenidade do pasto, tá? Então é um desafio, eu preciso conseguir fazer com que o animal expresse a sua máxima produção e mantenha o pasto perene pelo máximo de tempo possível que eu conseguir, tá? Então, aqui nós temos de novo aquele gráfico do professor Motti, né? Na nossa parte inferior aqui da direita, né? O gráfico do professor Motti, onde a gente mostra que é impossível obter ao mesmo tempo a máxima produção por unidade de animal, né, para cada indivíduo, e a máxima produção por área, né? Então, a máxima produção por área está aqui no gráfico e a máxima produção por animal está aqui no gráfico. Então, não tem como atingir as duas juntas, mas que se a gente trabalhar dentro de uma amplitude ótima, né, de uma faixa ótima de capacidade de suporte aqui de oferta de forragem, a gente vai conseguir
o equilíbrio, né, que a gente falou no slide anterior, entre a produção de forragem e a demanda animal, tá? Então, o manejo adequado permite com que eu consiga a melhor qualidade do pasto. Tá vendo essa figura aqui do lado direito de vocês? É aquela famosa figura, né, que mostra aquele antagonismo entre qualidade e quantidade de pasto produzido, né? Então, a gente sabe que quando o pasto, aqui nessa parte à esquerda de vocês, quando o pasto ele é mais jovem, né, ele tem um maior valor nutricional, mas a qualidade produzida ainda é baixa. O tempo vai avançando, vai passando, e chega aqui no final, nós temos uma maior produção, né, uma maior quantidade em quilos de matéria seca por hectare, mas a qualidade desse pasto caiu. Então a gente precisa também trabalhar num ponto de equilíbrio em relação à forragem, né? Um equilíbrio entre quantidade e qualidade. Então observe que o manejo do pasto ele não é uma atividade fácil justamente por isso. Do ponto de vista animal, eu preciso buscar um equilíbrio entre a produção para cada um animal, para cada indivíduo, e a produção por área, minha produção do lote, e do pasto, da planta forrageira, eu também preciso buscar um equilíbrio entre a produção, a quantidade de quilos por hectare produzida e o valor nutricional. Então eu tenho que estar sempre trabalhando com esses dois pontos de equilíbrio, do animal e do vegetal, e ainda equilibrar a produtividade animal com a produtividade, com a demanda, né? Aliás, a produtividade vegetal com a demanda animal. Então por isso que manejar pasto não é uma atividade fácil, mas também não é impossível. Se fosse impossível, ninguém tentaria fazer, né? Ninguém está produzindo, ninguém está ganhando dinheiro com isso, tá? Então, o que é esse ponto de equilíbrio que eu falo tanto, né? Entre o suprimento de forragem e a demanda animal. Para isso, a gente vai ter também, para complementar essa aula 4, a gente vai ter a nossa aula 10, lá, a nossa aula de planejamento forrageiro, onde a gente vai aprender a calcular exatamente esse equilíbrio, tá? Que é a quantidade de forragem produzida menos a quantidade de forragem que vai ser consumida pelos animais, ou seja, atender a demanda animal, e a gente precisa ter no final um valor positivo. Por que que no final precisa ter um valor positivo, pessoal? Porque se eu tiver um valor negativo, esse cálculo do planejamento forrageiro já está mostrando para a gente que vai faltar comida para os animais naquela estação ou naquele ano, ou para aquele período que você está fazendo o cálculo lá de planejamento forrageiro, certo? Então o valor negativo já está indicando isso, que já tá errado, a previsão já está dando problema, tá? Se for um valor zero, se empatar, também não é bom. Por que que não é bom um valor zero, pessoal? Porque é muito arriscado. Eu sempre costumo falar que a gente está trabalhando com dois seres biológicos, que é o animal e o vegetal. Então qualquer coisa que acontecer na fisiologia, na biologia desses dois seres, pode mudar alguma coisa aí no planejamento e pode faltar comida, né? E um dos dois ou os dois podem sair prejudicados. Então o valor negativo é ruim e o valor zero, o valor empatado, também é arriscado. Então a gente tem que sempre ter um valor positivo. E para não também correr, para a gente não cair no exagero, não cair no subpastejo, não cair no desperdício, qual seria então esse valor positivo? Até quando, até que ponto esse valor positivo é aceitável? Eu costumo dizer, pessoal, que esse valor positivo, ele tem que ser entre 10% e 20%. 10% e 20% aí, entre o 10% e 20% de sobra, já é uma margem de segurança boa. Então, como que a gente vai fazer isso lá no planejamento forrageiro? Eu começo sempre pelo cálculo da demanda animal. Eu pego todos os animais da propriedade, as categorias, os pesos, os consumos médios, faço o cálculo da minha demanda animal do lote todo, da propriedade toda, para as estações separadas. E aí o que eu faço? Nessa demanda animal, eu acrescento 20%, certo? Ou seja, então eu estou considerando como se os animais fossem comer 20% a mais do que eu já tinha calculado. Aí eu confronto com a minha produção vegetal. Se o valor ainda assim for positivo, mas for pequeno, não tem problema, desde que ele seja positivo, desde que ele não seja nem negativo nem zero. Ele sendo positivo, mas sendo pequeno, não vai ter problema de faltar comida. Por quê? Lembre-se que a gente já acrescentou 20% no consumo animal, como se ele fosse consumir a mais. Então, sendo um valor positivo pequeno, eu já sei que eu estou atendendo aquela predisposição que eu falei antes aqui do cálculo, né,
do que eu produzo menos o que os animais vão consumir ser um valor positivo, porque eu já coloquei os 20% aonde? No consumo animal. Se você quiser ser mais preciosista, quiser ter ainda mais uma segurança, você pode estipular que além que esse valor positivo aqui no final lá do planejamento forrageiro, ele ainda seja na casa aí de 5%. Então, se você colocar aí 20% que você aumentou no consumo animal, mais 5% aí de sobra, né, você vai ter em torno aí de 25% aí de margem de segurança, o que é muito, né, o que é bastante seguro. Então, muito provavelmente não vai faltar alimentação. Então, é assim que funciona, pessoal. Mas por que é difícil? Né? Por que é complicado manejar pasto? Por causa dos fatores que estão envolvidos no manejo do pasto. Então, nós temos o fator solo, né, que é a nossa base. Então, a gente tem que estar sempre monitorando o solo. A gente tem que, como eu disse na nossa aula 2 e aula 3 ali, a gente tem que fazer análise de solo, classificar a fertilidade, ver se esse solo precisa de correção ou não, fazer adubação de manutenção, adubação de reposição. Se for aumentar o nível de produção, tem que fazer uma adubação compatível com esse aumento do nível de produção, né? Tem que estar sempre monitorando o solo. Então, o solo é a nossa base. E assim, está sempre correndo atrás de melhorar e de manter a fertilidade do solo, de manter aquele solo num bom nível químico, biológico e físico, tá? O clima, né? O clima foge do nosso controle, não tem como a gente ficar controlando o clima, mas tem como a gente fazer previsão, tem como trabalhar com previsão, tem como pegar os dados climatológicos de 5, 10, 20 anos atrás e fazer uma previsão, ver quais são os meses que tem maior probabilidade de chuva, quais são os meses que tem maior probabilidade de seca, né? E a gente conseguir adaptar aí a produção vegetal e animal em função do clima, né? Então a gente está sempre correndo atrás, sempre contornando aí a questão climática. Nós temos a planta aqui, o fator 3, e o animal, o fator 4. Torno a repetir, são fatores biológicos, né? Eu estou trabalhando com seres biológicos, então por mais que eu faça cálculo, por mais que eu faça previsão, qualquer alteração na fisiologia, na biologia desses seres, pode mudar a minha previsão lá do planejamento forrageiro. Então tem que tomar cuidado com isso, né? E ainda, a gente vai ver mais para frente ainda, tem a influência que um causa sobre o outro, né? Que é uma influência cíclica. Eu vou explicar isso para vocês. Então ainda tem isso. Tem o fator homem, o fator ser humano, o manejador, né? O gestor do sistema produtivo, né? Então qualquer ser humano está passível de falhas, está passível de cometer erros, né? Está passível de interpretar o solo, o clima, o animal e a planta de forma equivocada, né? Então assim, nós temos total direito de errar, tem muita gente que erra, né? Então não tem como a gente acertar 100% das vezes. Então o fator homem, o fator ser humano, o fator gestor é um dos fatores que vai complicar. E ainda a gente tem que ver o quê? A interação de todos esses fatores ao mesmo tempo, né? Todos eles estão agindo ao mesmo tempo e todos os dias. Então isso dificulta um pouco a gente manejar o pasto, mas não é nada impossível, né? Basta a gente ter a maior atenção possível, trabalhar de forma profissional, né? De forma concentrada, que a gente consegue contornar isso tudo, tá, pessoal? Bom, a literatura fala, né, traz pra gente que para conseguir uma alta produção animal em pastagens eu preciso observar 4 condições básicas, e a gente vai filosofar um pouco em torno dessas 4 condições básicas, tá? Então a primeira aqui, produzir grande quantidade de forragem com qualidade, né? Então a gente viu pelo gráfico anterior ali que a gente mostrou, né, do aspecto da forrageira, né, que é um antagonismo, né? Ora você tem qualidade, ora você tem quantidade, você nunca consegue ter as duas coisas ao mesmo tempo, né? Mas aqui eu não estou falando do ponto de vista da fisiologia da planta, estou falando do ponto de vista produtivo, né? Ao longo do ano, dentro da propriedade, eu preciso conseguir produzir uma grande quantidade de forragem e com qualidade. E a gente já viu que isso não é uma atividade fácil, né? Por que que não é uma atividade fácil? Porque nós temos o fator clima, né? Já expliquei para vocês que todas as plantas elas vão responder de forma diferente para cada região do Brasil. Então eu não consigo manter uma produção estável em quantidade e qualidade o ano todo. Em determinado período do ano eu vou ter mais quantidade, em determinado período do ano eu vou ter mais qualidade, ou, dependendo da região, né, vai ter um período do ano onde eu vou ter baixa quantidade e baixa qualidade. Então é complicado.
Isso reflete na condição 2, né, que é a distribuição da estacional da produtividade forrageira, ela tem que ser compatível com a exigência animal, né? A gente observou pelo gráfico lá da aula 1 e da aula 2 que a produção forrageira ao longo do ano, ela tem aquele padrão de sobe e desce, né, em função das estações do ano. E a demanda animal, ela é mais ou menos estável, né, ligeiramente inclinada ao longo do ano. Então, nós vimos que, inclusive, uma das estratégias, né, de contornar esse problema é justamente fazer o quê? A conservação de forragens. Pegar o excedente de uma estação para fornecer aonde eu tenho escassez de forragem. Ou então trabalhar com os animais e fazer a demanda animal acompanhar a produção forrageira. Então, assim, a condição 1 e 2, pessoal, está aqui em vermelho por quê? Porque são condições mais difíceis da gente conseguir obter. Mas isso não quer dizer que seja impossível. São aquelas que vão nos dar mais trabalho para a gente conseguir atingir essas condições, tá? 3. Grande parte da forragem deve ser colhida pelos próprios animais. Opa, aqui já ficou mais fácil, né? Então, o que a literatura está dizendo para a gente? Que na medida do possível, sempre que for possível, eu tenho que tentar fazer com que os animais colham, consumam a própria forragem, tá? É muito mais barato, a gente já sabe do ponto de vista econômico, que é muito mais barato, a forma mais barata de alimentar o animal é o animal mesmo se alimentando via pastagem, via pasto, tá? Então, quando eu conservo, quando eu guardo, quando eu forneço alimento para o animal no coxo, eu aumento o meu custo de alimentação, tá? Então, fazer com que o animal colha sua forragem já é uma condição mais tranquila da gente conseguir obter. 4. Os animais têm que apresentar uma conversão alimentar elevada. Aqui também depende da gente, depende daquele fator 5, né? Do homem, do ser humano, do gestor do sistema, né? Então, diz respeito à escolha dos animais, é o tipo de animal que eu vou utilizar dentro da minha propriedade, dentro do meu sistema produtivo, né? Então, se eu optar por um animal de baixa qualidade, esse animal ele vai ter uma genética, uma resposta baixa, então ele não vai conseguir expressar, não vai ter uma conversão alimentar adequada. Agora, se eu usar animal bom, animal de genética boa, aí já muda a história. Então, por isso que a condição 3 e 4, ela está aqui em azul, porque elas são condições mais fáceis de contornar, da gente atingir esses objetivos, certo? E por que eu manejo o pasto? Qual o objetivo de manejar o pasto, pessoal? Então, eu costumo dizer que é definir a melhor relação planta-animal, né? Em muitas literaturas a gente vai encontrar a melhor relação animal-planta, né? Mas levando em consideração aquele pressuposto, aquela definição que eu falei lá na aula 1, que o nosso solo, que a nossa planta é a base do sistema produtivo, que o animal ele vai ser matéria-prima e depois vai ser produto final, ou seja, ele é passageiro pelo sistema, ele é temporário. Então, por isso que eu prefiro sempre usar aí como objetivo de manejo do pasto, né, de determinar a melhor relação planta-animal, né, para adequar o funcionamento, como vai comportar essa planta, para que eu possa colocar o animal nela, tá? O manejo do pasto, ele afeta o desempenho animal, que por sua vez afeta a perenidade da forragem. O que eu estou querendo dizer com isso, pessoal? Vamos supor que eu tenha um pasto novo, recém-formado, recém-estabelecido, tá? Esse pasto novo, ele vai ter ali uma arquitetura, né? A parte superior dele, a parte de perfilho, de colmo, de folhas intacta. Ele nunca viu, nunca recebeu efeito nenhum animal, certo? Então ele tem aquela arquitetura inicial dele ali. Quando eu coloco o animal para pastejar, para utilizar esse pasto, essas plantas, o animal vai consumir, depois esse animal vai ser retirado e esse pasto, essas plantas vão ter um tempo para rebrotar. Puta que pariu. Esse animal ele vai ser retirado da pastagem, né?
e essa pastagem, essas plantas vão ter um tempo, né, para rebrotar e para refazer a sua arquitetura, a sua parte superior. Vocês concordam comigo que essa segunda formação da arquitetura do pasto, da parte superior, não vai ser igual à primeira? Certo? Por quê? Porque teve o efeito do animal na planta. Quando eu retorno o animal para essa mesma área, essa segunda arquitetura que foi formada após a rebrotação vai estar diferente. E ela vai causar um efeito sobre o comportamento animal. Então a forma como ele vai buscar, como ele vai aprender, como ele vai ingerir e aproveitar esse pasto já vai ser diferente. Então eu estou tendo um efeito da planta sobre o animal. Então observe aquele comportamento cíclico que eu falei no slide anterior. Então eu tive a planta ali zerada, coloquei o animal, tive o efeito do animal sobre a planta rebrotou de forma diferente, causou um efeito sobre o animal. O animal vai comer a planta pela segunda vez, ele vai causar novamente um efeito sobre a planta. Esse animal vai ser retirado, vai sair, a planta vai ter de novo o tempo de rebrotar, vai formar uma terceira arquitetura diferente e ela vai causar um segundo efeito pelo animal. Então vocês conseguem perceber que é um efeito cíclico? Então eu tenho o efeito animal, planta, planta, animal, animal, planta e assim sucessivamente, tá, pessoal? Então o animal ele é o principal agente transformador do pasto, o principal agente que altera o pasto. Então por isso que manejar pasto é uma coisa difícil, é uma coisa que a gente tem que fazer todo dia, né? Aquele ditado que fala que o olho do dono é que engorda o boi, né? Não é lógico que é um ditado popular, é um ditado clássico, mas se a gente trouxer esse ditado aqui para o manejo do pasto, o que a gente está querendo dizer com esse ditado? Que eu tenho que observar, olhar o pasto todo dia e ver qual é o efeito que o animal está causando no pasto e o pasto causando no animal, porque o animal é o principal agente alterador do pasto, tá? Ele que vai definir se eu vou poder usar o pasto por longo período de tempo ou se eu vou degradar o pasto. E o animal ele é um ser irracional. Então quem é responsável tanto pelo manejo do animal e do pasto de forma em conjunta, como eu defini lá na primeira aula, somos nós, o gestor do sistema, tá, pessoal? O clima e a fertilidade do solo, eles são agentes secundários. Eu costumo utilizar como exemplo clássico para provar isso aqui que eu estou falando para vocês, né? Que o clima e a fertilidade do solo tem menor influência sobre a alteração na planta, que o animal ele altera muito mais a planta. Eu costumo usar como exemplo a beira da estrada. Pegue algum lugar assim que você tem costume de passar, né? Que tem o capim na beira da estrada, pode ser braquiária ou pode ser o colonião lá, né? Mas um lugar que você tem costume de passar e que você sabe que vai ficar um longo período de tempo sem ter efeito nenhum, tá? Sem ninguém cortar, sem ter animal, e passe a observar aquele local na beira da estrada ali, fora da propriedade rural. O que vocês vão observar, pessoal? Que você vai passando, vai correndo o tempo, passando as estações do ano, depois que o capim ele atingiu uma altura padrão ali da genética dele, ele estabiliza, né? A alteração na arquitetura dele, a alteração no volume produzido, a alteração nessa altura final, mesmo que mude a estação, ela é mínima, a não ser que você coloque o animal ali, a não ser que alguém venha cortar aquele pasto para usar em outro lugar, né? A não ser que pegue fogo, aconteça alguma coisa, a alteração é mínima. Então aquele capim de beira da estrada, você pode ver que ele fica estabilizado. Nasce planta invasora ali, a planta invasora aí sim ela vai ter alguma influência, ela vai competir com ele, né? E ela pode ter algum efeito, mas de forma geral ele vai estar estável. Então, mesmo que altere o clima e mesmo que a fertilidade do solo aí, naturalmente vá sendo alterada ao longo do ano, a influência sobre a forma como o pasto vai se comportar é muito menor do que quando eu tenho animal ou não. Então por isso que a gente fala que o animal é o principal agente transformador do pasto, tá? E o clima e a fertilidade são agentes secundários. O animal, ele causa alterações na estrutura do pasto, como eu falei para vocês, pessoal. Cada ciclo de pastejo, por mais que a altura do pasto, né, vamos pegar como exemplo o sistema rotacionado, né, onde a gente determina a altura de entrada e a altura de saída. Tá? Eu falo isso porque a gente já fez diversos estudos, já acompanhou várias pesquisas, né? E toda vez, antes do animal entrar e depois que o animal sai, a gente faz a amostragem tanto no pasto antes do animal entrar, como no resíduo pós-pastejo, né? E a gente faz a separação do material que sobrou. E a gente observa que, embora você mantenha a altura de entrada e a altura de saída, né? O animal ele sempre está causando alteração na estrutura do pasto.
Então, aí sim, se eu tiver o animal em conjunto com o clima e com a fertilidade do solo, o animal vai causar alteração na estrutura do pasto. Que alteração vai ser essa? Na porcentagem de folhas, na quantidade de como, na própria altura do pasto, né? Então, e essa alteração na estrutura do pasto vai alterar o consumo e o comportamento animal e vai cair naquele comportamento, naquela influência cíclica que eu falei para vocês, tá? Então, qual é a conclusão que eu tiro disso aqui, pessoal? Que eu preciso definir um sistema de pastejo, tá? Para cada caso, para cada propriedade rural, para cada região dentro da propriedade rural. Não existe uma receita de bolo. Eu preciso definir o sistema de pastejo para cada propriedade, para cada clima, para cada situação. Se eu quiser trabalhar com um único sistema, de forma fixa, com animal fixo, sem mexer em nada, muito dificilmente eu vou conseguir ter uma estabilidade, uma sustentabilidade do sistema. Muito provavelmente, em algum período do ano eu vou ter um resultado bom, em outro período do ano eu vou ter um resultado ruim. E aí eu acabo caindo naquela situação do boi sanfona, que a gente sabe que não é desejável, tá? Então tem que tomar cuidado com isso, tá? Trabalhar com sistema de pastejo fixo o ano todo de forma igual para a propriedade inteira é uma coisa complicada. Então, quanto mais eu puder diversificar, quanto mais conhecimento eu tiver de sistema de pastejo, melhor eu vou conseguir usar as diferentes regiões, as diferentes pastagens, né, as diferentes plantas forrageiras que eu tenho dentro de uma propriedade, e maior vai ser a minha diversificação em termos de animal, em termos de produção também, tá? Então, para eu determinar um sistema de pastejo, depende do que? Eu preciso saber o que? Primeiro, qual é o sistema de produção que eu vou trabalhar? Lembrando então da nossa aula 3, né? Se vai ser sistema extensivo, semi-intensivo ou intensificado, né? Vou trabalhar em que nível de tecnologia e que nível de produção animal, tá? Qual o tipo de animal que eu vou usar? Categoria animal, raça, espécie, né? Se vai ser ciclo completo, cria, recria, engorda, terminação, se eu vou trabalhar só com cria, só com engorda e terminação, ou eu vou fazer só recria e passar os animais depois para o terminador. Então tudo isso influencia no sistema de pastejo. Taxa de lotação, vou trabalhar com lotação fixa o ano todo? Vou trabalhar com lotação variável, né? Produção, vou trabalhar com animal de baixa produção, com animal de média, com animal de alta produção, de alto nível genético, alto nível tecnológico, tá? Clima e ambiente, qual região que eu estou trabalhando, como é que é o clima dessa região, né? Eu tenho período chuvoso, eu tenho período seco, eu tenho estabilidade do clima, ou então eu tenho uma instabilidade, né? Tem ano que chove 3, 4 meses, tem ano que chove 5, 6 meses, tem ano que não chove nada. Como é que funciona o clima, como é que é o ambiente dessa região? Quais ou quais espécies forrageiras eu tenho disponível? Isso é muito importante, né? Já falei isso para vocês, que a observação, chegar numa região e olhar qual é a espécie predominante na região, já é uma grande informação. Depois, conversar com pessoas que já estão há 20, 30 anos na região ali, que já tem experiência, é outra grande fonte de informação, né? E o estudo, né, pessoal? Procurar literatura, procurar bibliografia, procurar agências de assistência técnica, né, estadual, municipal, Embrapas, universidades da região, para você poder ter informação e saber o que dá melhor ali, quais são as forrageiras que funcionam melhor naquela região. Adubação e fertilização do solo. Tem condição financeira? Vai ter condição de investir em adubação? Se não tiver, qual é o nível de fertilidade atual do solo? O que eu posso fazer inicialmente? Qual é o plano de melhoria desse solo, né, de reestruturação desse solo? Então, tudo isso vai determinar no sistema de pastejo, mas prioritariamente, né, a primeira coisa que eu preciso determinar é o quê? É o tempo de permanência dos animais no pasto, na pastagem, né? Qual vai ser a forma de colheita, tá? O que eu estou querendo dizer com isso, pessoal? Essa colheita de forragem, o tempo, ele vai ser colhido em pequenas quantidades, mas durante um período de tempo mais prolongado, que caracteriza um pastejo contínuo, ou vai ser colhida em grandes quantidades num curto período de tempo, o que caracteriza um pastejo alternado ou rotacionado. Então isso é a minha principal decisão. Vou trabalhar com sistema contínuo ou vou trabalhar com sistema rotacionado. Por que eu estou falando isso? Porque a determinação dessa forma de colheita vai influenciar no período de descanso do pasto. Opa, professor, mas eu lembro que o senhor falou que no sistema contínuo os animais ficam
por tempo indeterminado. Sim, ficam por tempo indeterminado, mas isso não quer dizer que a planta não descansa, tá? Nós já conduzimos várias pesquisas em pastejo, em sistema de pastejo contínuo, e a gente conseguiu identificar quanto tempo o animal demorava para pastejar num lugar, andar, pastejar, comer e voltar naquele mesmo lugar. E a gente observou que, em média, o animal demora de 10 a 15 dias para voltar no mesmo ponto que ele pastejou. Ou seja, dentro de um sistema de pastejo contínuo, em média, o período de descanso daquele local, daquela planta que foi pastejada, é de 10 a 15 dias. Então, mesmo sendo no contínuo, tem sim um período de descanso, tá, pessoal? Então, mas esse período ele pode ser alterado pela taxa de lotação, pela forma como você vai fazer esses animais utilizar o pasto. A rebrotação, né? Tanto no contínuo quanto no rotacionado, assim como tem período de descanso, tem período de rebrotação. A taxa de rebrotação, a recomposição dessa planta, tudo isso vai ser alterado pela forma que você vai escolher com que o animal vai colher o pasto, tá? Reposição de minerais e compostos orgânicos, isso é muito importante, né? Tem muita gente que acha que a planta é só você determinar a altura de entrada e saída e ponto, né? Que não precisa de mais nada. Não, pessoal, esse período de descanso que a gente fala, para determinar a altura de entrada e saída, está considerando também tanto a recomposição da arquitetura da planta, quanto a recomposição ou a reposição de minerais e compostos orgânicos, tá? Então tem um período, dentro desse período de descanso, de rebrotação, que é para a planta justamente fazer a recomposição desses compostos, para que ela possa rebrotar no próximo ciclo de pastejo, ok? Então isso tudo vai determinar qual é o sistema de pastejo que eu quero utilizar, que eu vou utilizar na minha propriedade rural. Observação, pessoal, não confundam sistema com taxa de lotação, tá, pessoal? O sistema, ele vai ser a taxa de lotação, a junção da taxa de lotação, se ela é fixa ou variável, com o tempo, a forma de pastejo, se vai ser contínuo ou rotacionado. Então, o sistema é as duas coisas juntos, taxa de lotação mais tempo de pastejo, tá? Isso é sistema de pastejo. Aqui pode ser considerado como tempo de pastejo ou forma de pastejo. Feito? Então, de forma prioritária, né, nós vamos ter dois sistemas principais aí, que a gente vai considerar como os sistemas que são os básicos, os principais e que deram origem aos outros sistemas, tá? Que é o contínuo e o rotacionado. Nesse primeiro vídeo, pessoal, nós vamos parar por aqui para não ficar muito cansativo. Então, no nosso segundo vídeo, nós vamos dar continuidade e explicar a diferença entre contínuo e rotacionado de uma forma bem tranquila, bem devagar, para que todos possam compreender. Então, agora, no primeiro vídeo, nós vamos parar por aqui. Muito obrigado pela atenção de todos e até o nosso próximo vídeo.